Olá pessoal, eu sou o Carlo e eu sou o Andrei e tá começando mais um episódio do podcast Tudo Numa Boa. Olá pessoal, e aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos ouvindo. Hoje eu já quero avisar que a gente tá gravando no dia 1º, né, e a gente comentou sobre a questão de superstições e tal. Hoje eu já soprei minha canela. Porque eu falei, Andrei, não esquece de soprar a canela quando chegar em casa. Mas eu soprei agora à noite. Sério? Sério. Bom, foi dia 1º, dia 1º valeu. Isso. Lembrando, gente, que o episódio está disponível em vídeo lá no YouTube e no Spotify. E em áudio na Amazon Music, no Apple Podcast e no Google Podcast. Tá? É isso. Não esquece também de nos apoiar. O nosso perfil oficial, que é o @tudo numa boa pod, tem lá o Linktree com todas as plataformas que o André acabou de mencionar. E também tem o nosso Apoia-se, que é o apoia.se/tudo numa boa. E lá você pode virar nosso apoiador, pode nos ajudar a crescer, porque quem não sabe, podcast não remunera ninguém. Sim. Nem os podcasters grandes ganham remuneração do Spotify, dessas plataformas em si. Mas vocês nos ajudam, ganham um episódio extra. Que, pra quem não sabe, tem um episódio exclusivo pros nossos apoiadores uma vez ao mês, que a gente vai fazer basicamente uma retrospectiva de cada mês, que aí quando chegar no final do ano, caraca, o Andrei pensa muito. E é isso, não esquece de nos apoiar lá. Hoje o tema vai ser um pouco diferente, né? A gente vai voltar um pouco no nosso passado, pra lembrar um pouco como é que era antes. Porque a gente tá vindo de uma leva de questões e coisas que eu vou falar no episódio exclusivo, que eu estou voltando a fazer, mas também pra relembrar e resgatar algumas coisas, porque às vezes a gente vê que a gente tá um mole, que às vezes a gente é muito burrinho. Sim. Então a gente vai tentar entender o nosso passado, por que a gente é assim. Então hoje a gente vai falar sobre questões de colégio, a nossa época de colégio, como é que a gente era, como é que a gente foi no colégio. Já vou dar um spoiler, não espere muito de mim. Tá. Ai, Deus. Hoje também estamos meio que no improviso aqui, mas eu já tenho algumas coisas já. Não foi um episódio pautado. Mas eu quero saber o seguinte, vamos lá. Você era do time do fundão? Você era do meiuca, você era da ponta, você falava com todo mundo. Como é que você era lá na época do primário? Que eu acho que primário, ginásio e segundo grau muda muito ao longo do tempo. Eu vou te falar, eu fui a mesma coisa nos 3. Eu sempre fui aquele da ponta, mas eu não era lá da frentão. Nunca fui. Eu era dali do meio pra trás, mas eu era mencionado lá na frente, e sempre que tinha que apresentar trabalho, eu sempre tava lá na frente. Tá, mas mencionado do tipo tomando esporro ou não, mencionado pior que não, os professores me amavam. Me amavam, tipo, sério de verdade. Tanto no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, e... O que tu falou, 3? Primário, ginásio e ensino médio. Primário. Você teve... Na sua época ainda tinha ginásio, eu sei que teve uma época que cortaram. Na minha época ainda foi ginásio. Não, era ensino médio. Não, ensino médio primeiro grau. De quinta série a 8ª série. Que depois virou 6º ano ou 9º ano. Então, no colégio que eu estudei, eu passei por todo esse processo. Então, sempre foi a mesma coisa. Não teve essa divisão. Você não pegou a mudança. Não teve essa divisão, não. Meu primário, na verdade, eu estudei... Meu primeiro colégio, desde que eu me entendo por gente, foi ali em Marechal Hermes. O primeiro foi em Marechal Hermes. E eu fui convidado a me retirar do colégio. Porque lá naquela época eu fui chamado de viadinho pelo outro menino. Mas ele mentiu? Na época eu era uma criança, eu não pensava nisso. E aí... Heterotop, você. Não, na época eu tinha o quê? Uns 6 anos, 7 anos. E aí foi a única vez também que eu tive algum tipo de problema no colégio. E aí ele me chamou de viadinho, eu não deixei isso barato. Aí eu fui pra cima dele, só que aí
sei lá o que aconteceu. E aí eu dei um chute na mochila dele, que tava nas costas dele. Aí foi e quebrou o estojo dele. Que na época era aquele estojo de latinha. Uhum. E aí quebrou. E aí, 2 dias depois, o pai do garoto era um bandido de uma favela que tinha lá perto. E foi intimidar a diretora. Aí a diretora foi, chamou minha mãe e me convidou a se retirar do colégio. Porque ela ficou com medo, é óbvio. O cara foi lá ameaçar a diretora, tipo... Uhum. E aí eu saí desse colégio... E aí eu terminei meu primário, meu ginásio foi tudo no mesmo colégio. Mas você já reprovou? Eu reprovei no meu primeiro ano do ensino médio, sabia? Mas eu não reprovei por... Nota. Por nota. Não, pior que não. Eu reprovei porque eu tinha 15 anos. Foi quando eu consegui meu primeiro emprego de jovem aprendiz, que foi na época que começou jovem aprendiz. Aí eu consegui num telemarketing lá no centro do Rio. E eu estudava no Meia e morava em Coelho Neto. Aí, tipo, o ano todo foi tranquilo. Aí no último bimestre, eu acordava de manhã pra ir pro colégio. Eu ia pra casa da minha amiga, dormia, dava meio-dia, eu saía pra ir pro trabalho. Aí eu ia pro colégio só quando tinha prova, mas não era suficiente pelas faltas. Tá, mas aí você só matava a aula nessa época ou você Foi só no último antes? bimestre, não, foi só no último bimestre. Eu sempre fui de ir pra escola direitinho porque eu gostava. Uhum. Gostava da hora do recreio, do intervalo. Gostava de ir pro colégio. Hora do recreio, intervalo. Cadê a parte de estudar? Então, eu ia pra estudar, sempre tirei notas ok, nunca fui o melhor aluno da turma, mas era sempre na época de fazer trabalho. O Júnior Quero Cabeça. Enfim, tem várias histórias. Eu vou contando por etapas de... Eu também sempre fui uma pessoa que estudou no mesmo colégio, né? Como o Júnior fala que eu sou burguês, mas eu estudei num colégio particular. Não só eu que falo, todo mundo fala. Nossa, é você que induz os outros a falar. Mas assim, eu estudei nesse colégio, acho que desde o Jardim 2 até a 8ª série, né? Que hoje é o 9º ano. E, cara, eu fiz muita amizade lá. E as amizades foram durando ao longo desses anos todos. Teve gente que no 2º grau mudou de colégio, mudou junto pro mesmo colégio que eu tava. E foi uma surpresa, né? Foi tipo, caraca, você tá aqui nesse colégio e tal. E foi basicamente a vida inteira estudando junto. Muitos ainda têm um contato hoje. Eu tenho contato também. Muitos do meu primário ainda. Isso. Um dos meus melhores amigos, assim, da época de colégio, teve filho há pouco tempo. Uma filha há pouco tempo. E, cara, é muito legal ver, né? O crescimento da galera e tal. Sim. Acho que, assim, do pessoal do colégio, eu acho que só 3 ou 4 que tiveram filhos que eu ainda tenho um contato. Todas as minhas amigas tiveram. Basicamente. Não foram poucos. Mas, cara, eu sempre gostei de estudar, mas eu procrastinava muito. Então, assim, eu lembro que meu irmão também estudava no mesmo colégio que eu. E aí, na época que eu tava no primário, meu irmão fazia umas matérias já de matemática, eu pegava a matéria dele e começava a aprender. Tipo, foi uma das primeiras pessoas que eu lembro que na minha época sabia fazer raiz quadrada quando tava mal aprendendo a fazer multiplicação. Nossa, eu pegava o livro do meu irmão e buscava entender e tal. Sempre gostei de matemática. Só que aí eu tava lembrando, né, esses dias, que óbvio que tinha matérias que eu não era muito bom. Só que ao longo dos anos e refletindo, não era que eu não era bom. O problema era que o professor não era um professor bom. Sabe, eu tive muito problema de aprender história por conta do professor. Eu já tive problema com geografia. O meu já era geografia. Geografia também não passou longe, não passou batido, não. Porque que acontece? Na época que esse professor de história, por exemplo, ele foi professor do meu irmão. Meu irmão é 5 anos mais velho do que eu. E aí foi meu professor. Era um senhor de idade que dava aula. Só que a aula dele era basicamente pegar o livro de história e ler o livro de história.
Aí eu odiava a aula assim. Cara, era horrível. E aí, quando ele ia passar alguma coisa pra anotar, ele ditava. E era aquele digitar devagar, não sei o quê. E eu ficava, puta que pariu. Mas eu fiz basicamente o ginásio todo com ele, né? Então foram quinta, sexta, sétima, oitava, 4 anos com ele. E, cara, eu repeti história, reprovei história. Não, nunca reprovei não. Só fiquei de dependência. Não, dependência já fiquei em geografia uma vez. Já fiquei em história. E, cara, foi um inferno na minha vida. Quando meus pais descobriram que eu fiquei de dependência, foi... Eu vou te tirar do colégio, não sei o quê. Aí me ameaçaram. Você já teve boletim com nota baixa que tinha que assinar pelos pais? Já. Prova? Boletim não, prova. Não, isso não tinha no meu, não. É porque eu estudava escola pública, e escola pública tinha. Eu já tomei advertência algumas Não, vezes. Nunca. E aí tinha que assinar. Mas, então assim, eu lembro como se fosse ontem. Meu pai falou pra caralho, brigou comigo pra caramba. E aí meu irmão se pôs à frente, porque meu irmão acho que já tava na marinha. Foi logo assim, tipo, penúltimo ano, sei lá, alguma coisa assim. Mas aí foi quase no final Foi quase no final do ginásio. Sim. Eu acho que era pro último ano que eu ia pro ginásio. Aí meu irmão já tava na marinha, eu acho. Aí meu irmão se pôs à frente do meu pai e falou, não, você não vai tirar ele do colégio, porque meu segundo grau eu fiz em colégio público. O André, eu acho que não... Ele merece estudar, vamos dar mais uma chance. Eu pago o colégio dele, meu irmão fez isso por mim. Nossa, que legal. Eu lembro até hoje que meu irmão fez isso e eu, assim, chorando horrores, assim. Caraca, meu irmão fazendo isso por mim, não sei o quê. E aí meu pai me deu outra chance. E eu lembro que quando eu fui fazer a dependência, eu fui só algumas vezes, não precisava ir sempre também. A professora que me deu aula... Ela foi minha professora de Jardim 3. Nossa, tipo... E aí tava dando aula de história, e ela tinha deficiência visual. Caramba! E ela estudou com minha mãe. Assim, é bem louco e tal. E aí, só que, porra, ela dando aula, ela dava uma aula de história muito melhor do que o cara. O cara dava uma aula monótona. E... Além disso, a prova dele era super difícil, era tipo, escrever a história. Era basicamente copiar o que ele tava lendo no livro e colar lá. Que eu acho horrível, tá? E aí, por que eu tô falando dessa questão? No segundo grau, meu primeiro ano de história também foi um professor muito fraquinho. E aí eu, caguei pra história também. E filosofia foi quando comecei a ter, o professor também era muito ruim. Gente, filosofia em escola pública, só sei que nada sei. Aristóteles comia solto, tipo... Caralho, muito louco. E aí, eu reprovei filosofia também. Nossa, filosofia! Porque o professor... Cara, o professor era muito ruim. E aí, por que eu refleti isso? A partir do segundo ano, o professor de história, eu sigo até ele no Facebook, que eu acho ele é muito foda. Facebook? Nossa, quem usa? E o meu professor, o último professor de filosofia eu também sigo no Facebook. Também foi sensacional. Eu lembro, o nome dele é Boanerges. Cara, ele chegava na aula, ele desenhava o mapa mundi no quadro, ele começava a dar aula, ele não pegava livro, ele tinha um caderninho dele lá com tudo. Cara, ele explicava com vontade. E as meninas também ficavam com tesãozinho nele, porque ele era um cara bonitão. Cara, mas ele dava uma aula, assim... Ele não tava lendo a história. Ele tava vivendo a história e contando pra gente. Cara, não tinha como... teve gente que, óbvio, que acabou reprovando e tal, mas não tinha como eu não gostar da aula dele, não tinha como eu não ficar, assim, tipo, vidrado na aula dele. Ele desenhava, não sei o quê. Escrevia muito no quadro também. Mas na hora de explicar, era, o melhor professor de história que eu já tive. E aí o de filosofia também, ele era bem melhor, eu troquei muita ideia com ele depois do colégio. Ele foi o primeiro professor que eu achei que ele era gay, e aí eu fui conversar com ele sobre isso. Só que aí depois eu descobri que ele não era gay. Aí você se expôs à toa. Mas qual o problema? Sei lá. Não. O cara, me deu várias conversas legais e tal. Ele jogava videogame também, então... E era coroa.
Mas assim, então, infelizmente, a gente acaba achando que a gente não é bom em alguma coisa porque a gente não se identifica com o professor, com quem tá lecionando ali no momento. Então, sempre achei que eu era uma ameba em história, um ameba em filosofia, ciências humanas num geral. E aí, depois que eu tive aula com esses professores, eu falei, cara, não é isso. Era só o professor. Era só o professor que eu não me adaptei ao professor e a matéria não ajudou porque, cara, eu sabia como é que era o professor, então não tinha o feeling. No segundo grau também veio um professor de geografia que ele vivia geografia. A aula dele de geografia geopolítica, cara, era muito boa. Era muito boa. Então, mas também vou falar mais coisas. Eu vou falar uma parada que eu nunca contei antes, nem pra você, que hoje eu revendo, eu acho que todo mundo que tava no colégio comigo, a gente fez uma coisa errada de não ter levado mais a sério a situação mas aí eu vou contar depois. Fiquem aí, gente. O assunto vai pesar daqui a pouco. Mas teve algum professor que você falava, cara, amo pra vida, tem até hoje? Nenhum. O que acontece? Durante muito tempo da minha vida eu estudei nesse colégio em Marechal que eu comecei meu ensino médio lá. Só que pelos meus pais se mudarem bastante, eu também mudei muito de colégio. Por isso que eu não entendi quando você falou que estudou a maior parte do tempo. A maior parte do meu tempo, da minha vida, foi nesse colégio Carneiro Felipe Marechal. Mas mesmo isso mudando muito... Sim, teve uma... Então, eu estudava nesse primeiro colégio Marechal, aí eu fui convidado a me retirar, isso foi tipo CA. Ah, nossa! CA, primeiro ano. Primeira série. Aí eu tive que ir pro outro colégio Marechal, que foi onde eu fiquei, acho que da primeira até a 7ª série. Tá, e quando você estudou em Bangu? Bangu foi meu jardim. Ah, porra, quando você falou que estudei aqui... Não, é do meu jardim, eu já fui matriculado naquela escola, pronto. E eu me mudava muito de escola. Do meu 5º, 6º ano foi quando a gente foi morar em Jacarepaguá. E eu acabei faltando muitas aulas porque era muito longe dos meus pais me levarem para Marechal Hermes. Da Taquara para Marechal, era bem distante. Mas ainda assim ele se esforçava para me levar. Aí eu saí de lá, fui para um outro colégio na Taquara. Aí da Taquara eu fui pra onde? Da Taquara eu voltei pra esse colégio Marechal. E aí por isso que eu fiquei muito tempo nesse colégio Marechal. Porque eu saí, mas eu voltei. Eu estudei até o 5º ano, eu acho, em Marechal. Aí saí, fui pra Taquara. Aí fiz 1 ano na Taquara. E depois eu voltei pra Marechal e concluí meu ensino médio. Por isso que eu fiquei muitos anos nesse colégio. E aí a minha maior vivência de vida e de educação e de, sei lá, besteiras e, enfim, tudo foi vivido nesse colégio, sabe qual é? Mas eu tô tentando lembrar de todo o meu percurso nesse colégio. Mas tinha um professor que, se eu encontro hoje, a gente ainda se cumprimenta, porque ele acaba passando por lugares... Hoje em dia eu não mais, mas antigamente a gente frequentava basicamente os mesmos lugares, por causa da minha mãe e tal. Era meu professor de educação física, que é o Gustavo. Porque ele eu conheci no primeiro colégio, que foi o primeiro de Marechal, que ele era meu professor de educação física lá. Fui pra esse de Marechal, ele também era meu professor, porque ele dava aula pra minha turma. E aí ele ficou comigo até eu completar meu colégio, meu ensino médio. Era o Gustavo, muito gente boa, a gente também conversava pra caramba. Eu sempre fui bem diferente dos outros meninos. Eu não gostava de futebol, luta, dessas paradas. Bichinha. Não, eu gostava muito de vôlei. Bichinha. Eu gostava muito de queimado. Bichinha. E aí ele sempre me deixou bastante livre. Mas o Gustavo é um professor que
sempre me dei muito bem. E se eu passo hoje, eu cumprimento. Eu acho que eu tenho ele também no meu Facebook antigo. Nesse eu não tenho, não. Porque nem uso mais Facebook. Mas na Carneiro Felipe, eu sempre fui muito ponteira de tudo. Tipo, da minha turma, eu era representante de turma. Nunca tive paciência. Eu sempre fui representante de turma na Carneiro Felipe. Apresentação de trabalho era sempre eu. Capa de trabalho eu fazia. Resumo de trabalho eu fazia. Teve uma época na Carneiro Felipe que teve uma entrevista pro canal Futura, se eu não me engano. Carneiro Felipe sempre foi um colégio muito conhecido na Zona Norte. Ele sempre foi muito bem falado sobre as CREs, que era um colégio público. E aí, sempre que tinha algum tipo de evento com colégios referência, era Carneiro Felipe. E aí teve uma parada da gente ter uma entrevista com o canal Futura, se eu não me engano. Ou canal Cultura, não lembro. Algum canal sobre escola e educação. E eu tive que dar entrevista. Então lembra no jogo que a gente conversou? Se eu já fiz alguma parada de... Sim, Mas eu tinha imaginado outra coisa que não, você mas já me também contou. tive isso, de dar entrevista para um canal de televisão no colégio. Na época tinha mostra de dança. Eles juntavam cada aluno de uma turma e tinha, tipo, a partir de tal turma que poderia participar da mostra de dança. E no início eu amava aquilo, achava muito foda. E eu sempre quis participar também. Quando eu conseguia atingir a turma que podia participar, eu me apresentei. A gente se apresentava em Lona Cultural. Tinha várias paradas assim. Então, essa questão de colégio público, o que eu acho muito legal, que eu acho que tem um rolê, uma questão cultural muito maior do que em colégio particular. Sim. Quando o colégio particular tem um envolvimento cultural maior, normalmente são colégios particulares caros. Sim. Pra ter isso. Mas sempre quando você fala assim, a gente fazia os negócios culturais, eu falo, cara, era muito legal. No meu colégio era uma feira de ciência que tinha. Não. E passeios assim, tipo, ia no Teatro Municipal uma vez ao ano, essas coisas assim. Lá tinha passeio pra Quinta da Boa Vista, pro Zoológico. Tinha essas mostras de dança em diversas lonas culturais do Rio de Janeiro. Eu já fiz uma apresentação num teatro. Né? Numa dessas mostras de dança foi num teatro. Cara, muito legal. Uma plateia, muita gente. Foi num teatro lá no centro do Rio, inclusive. Nossa. Que eu fiz essa apresentação. Então, assim, esse colégio eu vivenciei muita coisa. E por isso que tenho esse... Na tua pergunta, o professor Gustavo, que ele era da mostra de dança, ele era dessa parada cultural, então a gente sempre eu via o Gustavo como se fosse uma referência pra mim no colégio. E a diretora também, que era a Fátima na época, nem sei da existência dela hoje. Mas eram duas referências pra mim no colégio na época. E é isso. Mas você não lembra de mais de nenhum professor, nada? Não, tem a marcante. Márcia, tem Valéria, que era de inglês, que... Enfim. Não, mas não professor assim, matérias ou algo do tipo em específico que eu queira mencionar. Cara, de professores assim também, eu tenho professores que marcaram minha vida, ou então que pelo menos tinham uma certa fama na época do colégio. Eu lembro que teve uma vez que tinha a professora de ciências. Ela era, tipo, a professora gostosa que os adolescentes, assim, ficavam num tesão. Porque, cara, realmente, ela era uma mulher muito linda. Novinha. Não, e meus tal. professores sempre foram, tipo, sempre coroões. E aí o pessoal ficava perdido. E ela era muito gente boa. Nunca mais tive contato também com ela. Mas, cara, teve professores que marcaram negativamente, que nem eu falei a questão do professor de história, por ser um professor bem Nunca tive, não. E eu lembro que teve e meus professores de geografia do ginásio, a cada ano era um professor diferente, e sempre passava o mesmo filme, que era Um Dia Depois da Manhã.
Eu também assisti. Cara, era sempre. Todo ano tinha. Mas o que eu ia comentar, né? Eu acho que já vou soltar isso logo, não deixar pro final do episódio. É que rolou uma época, uma situação muito foda que aconteceu no colégio. E eu acho que na época a gente não tinha maturidade e nem muita noção do quão prejudicial isso poderia ser. Pra mim, não era algo tão prejudicial porque eu já me entendia como um cara gay, bi, o que quer que seja. No ensino médio. Não, desde quando era moleque, desde os meus 10 anos de idade. Eu fazia brincadeira com os meninos e ficava de boa porque eu já sabia que eu gostava daquilo também. Uhum. Por mais que eu também ficasse com meninos, tinha interesse nas meninas e tal. Mas eu lembro que teve uma situação que foi foda. Como eu falei, a maioria das pessoas estudaram junto desde o primário até o ginásio. Teve um ano que a gente estudou, a gente estava na 3ª série. Era aquelas matérias separadas, né? Que era matemática, física. Não era matemática, física e química, mas era matemática e algumas outras matérias que era voltada para exatas. E tinha parte de história, geografia e português. Uhum. E aí eram 2 professores diferentes. Um desses professores é gay. E aí, tipo, foi professor do meu irmão, todo mundo conhecia, professor antigo do colégio. Quando a gente chegou no último ou penúltimo ano, ele tinha aumentado a graduação dele e ele estava podendo dar aula pro pessoal já adolescente ali. E aí, o que aconteceu? Teve uma época que a gente estava tendo aula e tal, acho que... Não sei se foi época de prova, se foi época de matéria ali no geral, que esse professor, não sei se isso vai dar uma merda do caralho, mas esse professor, ele tocou em alguns alunos. Eu fui um dos alunos, né? Tiveram alguns outros amigos meus. Nossa, tipo, 3ª série, você tinha... Não, 3ª série não. Não foi na 3ª. Foi na 7ª, 8ª série. Tu já tinha uns 16 anos, 17. Não, 17 eu tinha me formado. Eu tinha uns 14 anos. 13, 14 anos. Que assim, vamos lá. Pra quem tá assistindo em vídeo, vai entender um pouco mais, mas eu vou tentar descrever da melhor forma possível. Quando a gente pedia informação pra ele ajudar alguma coisa, ele apoiava a mão na mesa e esticava a mão pra baixo. Vulgo, toca no bilhão da pessoa, no pênis do aluno. No pano. Tá. No short ali, mas com um dedinho ali no pênis do aluno. Só que aí a gente reuniu as pessoas que a gente foi vendo e a gente conversou. A gente, cara, você viu, você notou, não sei o que, notei. Então vamos fazer pra ver se isso vai acontecer outras vezes. Aí eu lembro que a gente foi meio que revezando e isso foi acontecendo com outras pessoas. E aí a gente se reuniu e a gente foi levar a direção. Mas por que eu tô falando que eu acho que a gente não tinha maturidade pra resolver isso da melhor forma possível? Porque a gente aceitou da direção somente tirar o professor da turma. Entendeu? E eu acho que isso, pra mim, não me afeta diretamente porque eu me conhecia. Mas imagina uma pessoa que não se conhece. O que isso pode causar na cabeça dela? Sim. Entendeu? Então, hoje, eu vejo que a gente agiu de forma errada. A gente não deveria ter só aceitado... Na verdade, vou trocar o professor e vamos deixar esse assunto morrer, porque não foi levado pros pais. Mas, na verdade, vocês, como criança, vocês até tiveram um entendimento... Crianças, assim. 15 anos, então, 14 mas anos. aí também rola aquela coisa. Será que a professora... A coordenadora tava acreditando na nossa história ou ela tava achando que a gente só não gosta do professor? Então, entendeu? pode ser isso também. Só que, por exemplo, vocês naquela época ainda se reuniram pra fazer isso, pra expor pra alguma outra pessoa, sabe? O erro não partiu de vocês. Vocês eram inocentes em certo modo, porque eu acho que com 14 anos a gente já tem... Na época,
Eu, particularmente, já tinha discernimento das coisas. Mas tem muita gente que demora a se desenvolver e Sim. ter maldade nas coisas. Exato. Por isso que eu tô falando. Desde os meus 10 anos, eu já fazia Eu coisas assim. Eu também entrei na puberdade com 10 anos. Então, assim... Mas eu entendo que tinha gente que não. Não tinha. Tinha muita gente. Sim. Tem amigo meu que eu encontrei na faculdade, fez faculdade quase que junto comigo também, que era desde essa época, que meu pai trabalhou com o pai dele, que eu sei que foi um garoto, ele também é gay e tal, mas eu sei que ele entrou na puberdade mais tarde, porque ele sempre foi um menino mais recluso, mais retraído. Então, nessa época, ele não tava lá. Mas imagina se fosse com ele. Imagina se fosse com uma pessoa que sentisse isso, mexesse muito com o psicológico da pessoa, fudesse o psicológico da pessoa. Uma parada bem complicada, real. Então, assim, a questão é, a diretora lá, a coordenadora pedagógica, o que quer que seja, ela errou de não acreditar na gente, porque eu acho que a partir do momento que ela não leva isso pros pais, é porque ela não pode acreditar na nossa palavra. Ou não, ou ela também não pode expor negativamente o colégio dela, a turma dela, e isso poderia dar uma repercussão muito maior. Talvez ela também se colocou num local de preocupação em expor a figura dela e a imagem do colégio. Também pode ter sido, enfim. São vários outros tipos de ponto que a gente poderia mencionar. Que a gente poderia criar uma fanfic, queria criar algo na nossa cabeça, enfim. Enfim, mas é pesado. Isso daí é uma história que eu nunca contei, nem meus pais sabem. Não sabia. Agora vai saber se eles escutam a gente. Se eles escutarem, então assim, pai, mãe, se vocês escutarem o meu irmão, saiba que... Obrigado, Marcel, por ter pago o colégio do André. Não, meu irmão não pagou, não. Não pagou o que tu falou? Não, ele ia pagar, meu pai que desistiu. Tá. Mas saibam que eu já tinha ciência do que tinha acontecido, mas não expus porque eu sabia que poderia dar muita merda pro professor, e na época eu achei que seria errado também fuder com o professor dessa maneira. Já encontrei com ele na rua algumas vezes, outros amigos, mas isso nunca foi, nunca voltou ao assunto. Sim. Isso meio que ficou deixado de lado. Mas é isso, então... se vocês que estão vindo ou tiverem algum conhecido que passar por algo assim, procure mais de um responsável. Sim. Porque é foda quando você procura um responsável e o responsável tenta simplesmente não acreditar abafar o caso. Sim. E eu acho que isso daí é uma parada muito séria, que hoje, vendo 50 milhões de reportagens e casos e tudo mais, não só isso escola, poderia né? ser evoluído para outras coisas. Sim. Então, fiquem muito de olho, complicado. Fiquem atentos. Então vamos dar um up aqui e voltar pro assunto de colégio. Eu posso pesar mais o clima se quiser. Sério? Sério, tem... Cara, vamos lá. Nossa. Assim, não... Você quer fazer um episódio o quê? Não vou pesar o clima nesse sentido. Quer dizer, dá pra pesar o clima. Porque... Eu não sei. Você já teve casos, assim, de pessoas que foram estudando com você que, de certa forma, hoje não estão mais aqui e deixam alguma saudade ou algum sentimento de perda, alguma coisa assim? Não, porque assim, as pessoas que eu estudei, que eu tinha algum tipo de amizade, até onde eu sei, todos estão vivos. Mas nesse colégio que eu estudei em Marechal Hermes, a Carneiro Felipe, era um colégio próximo de uma favela. Então eu conheci muitas pessoas que moravam na favela, seguiram outro caminho e morreram. Mas não sinto saudade ou nada. E você? Ai, gente, olha, uma parada que era ser tão tranquila, né? Mas depois a gente vai terminar com coisa boa. Então, a gente criou, na verdade eu criei a teoria com alguns amigos meus mais próximos, que ao longo do tempo as pessoas vão vão indo embora, né? Eu lembro que teve uma época que uma professora minha do CA faleceu, e aí eu acho que no último... Não, eu tava no ensino médio, eu lembro dessa história, cara... Muito foda, foi muito triste,
Porque eu acho que a gente tava no primeiro ano do ensino médio, então tinha acabado com aquele lance de ginásio e tal. E aí uma amiga nossa faleceu num acidente de carro, indo pra região dos Lagos, num carnaval. Cara, eu lembro até hoje, foi a primeira vez que eu fui num enterro, num velório. A gente juntou, assim, alguns amigos e tal. Foi assim, foi pica. Uma pessoa que tá ouvindo a gente, que é uma amiga minha, que é a Camila, que ela até mandou uma mensagem pra gente no outro dia. Cara, eu lembro até hoje como foi dolorido, que a gente se encontrou na casa da Camila, pra gente ir lá pro velório e tal. E, cara, foi foda. E ao longo desses anos, outras pessoas foram se indo, sabe? Galera, o tema de hoje era tipo colégio, estudo. Mas, cara, não, Sim, mas a vida, é a vida real, entendeu? Ao longo Eu tive pessoas que estudou comigo que morreu de overdose. Meu Deus. Acho que foi no ano seguinte, aí no outro ano teve um grande amigo nosso que morreu, ele tava morando no sul, ele faleceu de câncer, garoto novo. Pesado. Então, assim, eu sei que fica pesado o assunto e tudo mais, porque era pra ser a melhor época da nossa vida. Mas, não, assim, mas é uma época que constrói a gente. Sim, mas é a vida real. Sim. A vida como ela é assim. Às vezes você tá bem, você vai ter várias lembranças boas pra caralho com seus amigos. Uhum. E às vezes tu vai ter umas desgraças que acontecem na sua vida. Sabe? Uma das garotas que eu era apaixonado também veio falecer. E eu fiquei sabendo que o meu amigo, esse que teve filha, ele mandou mensagem e falou: cara, tu tá sabendo que a fulana faleceu? Eu falei: cara, não. E eu acho que foi na época da pandemia. E eu não lembro se ela faleceu devido à Covid. Mas ela faleceu agora, depois de adulto. Pô, mas mesmo assim, entendi. Ao longo dos anos, realmente, a gente foi perdendo pessoas que a gente construiu um relacionamento, sim, sabe? Então é foda você saber que você teve uma participação da vida da pessoa e essa pessoa da sua idade. Sabe como é que é? Tipo, é foda. Não é uma pessoa que tá muito uma idade avançada e tal. Enfim, vamos mudar. Porque vamos. Você quis ficar nesse bem depressivo, bem ruinzinho, bem... Nossa, não, totalmente. Eu tô desabafando aqui um pouquinho. Mas vamos pro ensino médio. Então, olha só. Voltando pro meu ensino fundamental / médio. Ensino fundamental / ginásio. Você tá me tirando, hein? Primário / ginásio. Isso. Voltando que eu sempre fui e tal. Representante de turma. Então eu era muito queridinho da direção. Teve uma vez que eu me envolvi numa briga. Na verdade, a minha amiga, muito amiga na época, ela era uma das minhas melhores amigas na época. Tem contato com ela ainda? Só, às vezes, oi, tudo bem, como é que você tá? Tá. Porque acaba que ela foi pra outro estado, enfim. Tá. Teve uma briga dela com uma outra menina. E elas começaram a brigar no meio da rua, saindo do colégio. E essa garota pegou essa minha amiga por trás. Aí eu falei, não, covardia não. Eu fui me meter, empurrei a garota. Pra, afastar as duas. Foi envolvido meu nome nessa briga. Pois muito que bem. A diretora chamou o pai da garota, o pai da minha amiga e a minha mãe. Só que quando minha mãe chegou... A diretora falou assim, não, ele não estava envolvido. Eu me recuso a acreditar que ele estava envolvido. Ele é uma pessoa... Eu saí de fininho como se nada tivesse acontecido. Tu era puxa-saco. Não era. É porque todo mundo sempre gostou muito de mim. Sempre, de verdade, real. Não é fique, não é fique. Olha o espírito do leonino aí. Não, mas é sério, pergunta a minha mãe, qualquer pessoa. E aí eu vivi muita coisa no meu ensino fundamental. Falou que você já deu trabalho no colégio. Não, trabalho... Ela sempre falou que a Carol nunca deu trabalho nenhum, mas ela fala exatamente essas palavras. Eu vou mandar um áudio pra sua mãe pra ver. Pode mandar. Eu vou mandar. Mas da vez que eu matei a aula, só se for... Eu já fui pego matando aula, foi uma vergonha. Não, eu já contei.
Minha mãe teve que me dar um esporro que chegou no colégio. Não, eu já contei a vez que eu matei a aula, mas é isso. E aí, passando pro meu ensino médio, eu fiz meu primeiro ano. Foi naquela época que começou, que você se cadastrava na prefeitura. Você não passou por isso, você é burguês, que seu ensino médio também foi em particular. Foi pré-militar, não foi? Não, pré-militar não. Foi não? Não, nunca quis ir pra carreira militar. Ah, tá. E aí, você se cadastrava, tipo, na prefeitura, no estado, e aí você era sorteado pros colégios, você botava 3 opções. Não, isso eu sei. Aí, na época, tinha 3 colégios que era, tipo, o auge do colégio estadual, que era o Central do Brasil, que é no Meia, o Visconde de Cairu, que é no Meia, e tinha um outro também, que também era no Meia, que eram os 3 colégios bem comentados. E aí eu fui pro Visconde de Cairu. Aí lá eu fiz, hoje em dia, meus amigos são todos dele. Tipo, uma das minhas melhores amigas foi desse colégio que eu carrego pra vida toda. Lá, eu também sempre fui muito conhecido. Lá, todos os colégios que eu passei, eu sempre fui bem conhecido. E eu tive alguns problemas com professores. Porque eu era muito namorador. E as meninas iam na porta da minha sala pra me chamar, tipo, o professor explicando. E aí as meninas apareciam na janelinha da porta. Carlos, vem cá, que não sei o que. Na sua época, Playson. Na minha época, hétero top e tal. E aí eu tive um problema com a professora de matemática, que era a Marli. Cara, ela era a bruxa do 71. Cara, foi a pior professora que eu já passei na vida. E um dos meus professores favoritos nessa época foi de geografia, que era o Sandro. Cara, ele era muito foda. Muito foda. Ele tratava a gente como igual. Não tinha essa diferença de, eu sou professor, eu mando. Era muito legal. E também, na época de apresentações, cara, a gente tinha que fazer apresentações de dança valendo nota de trabalho. Eu achei isso, ó. Caraca, eu adorava. Aí eu reunia a equipe, montava coreografia. Você dança, eu sou a pior pessoa pra dançar. Ó, montei coreografia. Aí, 3 meninos da turma que foram participar, eu e mais 2, e o resto era só menina. Aí teve uma parte da coreografia que mudava de música, que eu fiz na época também o remix da música, que era um funk. Fez um mashup. Mashup. Isso aí. Que era um funk. Um medley. Não, tinha um remixzinho que mudava o tom da música. Que era um funk e aí mudava pro Odara. Minha cara. Não posso cantar porque... E aí, na hora eu tinha que tirar a blusa, porque eu tava com uma blusa polo. E na época, na parte da música do funk era regatinha, porque era na época e tal. E eu que fui tirar... A blusa branca saiu junto, eu fiquei sem blusa. O colégio inteiro começou a gritar. Eu tenho esse vídeo até hoje, eu acho. Mas eu sempre fui muito comentado, muito conhecido pelas pessoas. Sendo bom ou ruim, não sei. E aí foi onde eu repeti meu primeiro ano. Aí no último bimestre eu repeti por falta. Aí eu tive que sair do Meia porque eu me mudei pra Campo Grande. Aí eu fui estudar de noite, enfim. E foi aí que eu concluí meu ensino médio. Você já teve algum professor que você, tipo, tinha um tesão pelo professor? Não. Não, porque meus professores sempre foram muito velhos. Não. Coroas. Deixa eu reformular então. Tá. Você tinha algum professor que você tinha tesão dele dando aula? Tipo, por ser uma aula foda que a pessoa... Tipo, o meu de história, eu tinha um tesão dele dando aula. Então, eu não lembro o nome dela. Mas eu tinha no meu ensino médio, no meu ensino médio, aqui em Campo Grande, eu tinha uma professora que eu amava a aula dela. Quando ela não ia, tipo, ficava muito mal. Era a professora de espanhol, que na época eu tinha espanhol também. Uhum. Tu sabe alguma coisa? Não, nem eu. Mas ela inclusive mora ali em frente ao Este Shopping, até hoje.
Eu esbarrava com ela e sempre falo com ela. Eu não lembro o nome dela, mas era uma professora que eu tinha vontade de assistir a aula dela. Era de espanhol. Então, eu tive alguns professores, assim. No meu ensino médio, eu lembro que teve uma época que, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar, mas eu tinha... Nunca gostei. Eu procrastinava muito. Mandar trabalho pra casa pra fazer. Caralho, eu odiava. Trabalho na sexta-feira pra fazer final de semana. Eu odiava. Uma coisa que eu nunca fiz na vida. Acho que é um tipo de arrependimento. Eu poderia ter feito diferente, mas eu tinha outra cabeça, enfim. Eu nunca parei pra estudar matéria nenhuma. Nunca. Era a prova. Vai cair isso. Eu olhava isso na escola e ficava. Eu era uma pessoa que eu não era interessada. Isso que eu ia falar. Hoje em dia eu mudaria muito isso, porque eu também teve um período que eu fiquei assim. Tinha dever de casa, eu não fazia. Chegava no dia, fazia na hora e era isso. Livro paradidático, que tinha que ler e nunca teve matéria de livro paradidático. Não, acho que não. Então, a maioria dos livros eu não lia. Eu chegava no dia, alguém fazia um resumo, a gente pegava o resumo, estudava o resumo e acabou. Eu só usava livro na hora da aula que ia ter. Livro paradidático era tipo Dom Casmurro. Sim, então, tô falando. Tá. Não, livro eu só usava. Livro no geral eu só usava. Livro no geral eu pensei livro de matemática, de geografia. Não, então. Eu só usava em aulas específicas que ia ter. Fora isso, não. Aí, por que eu falo assim? Teve uma época que eu tava... Foi o primeiro ano de química mesmo, no ensino médio. Eu lembro que meu primeiro bimestre foi tipo 4,5 de nota. Nossa. A média era 7. Aí no segundo bimestre... Não vou julgar porque eu já tive notas baixas. Aí no segundo bimestre foi tipo 5,5. Aí tipo... E o professor, cara, o professor super maneiro. Eu pegaria o professor se ele se desse. Eu encontrei com ele já depois de adulto já. Só que eu fiz os cálculos e pra eu passar direto na matéria dele, eu tinha que tirar 9 nos 2 bimestres seguintes, que era o terceiro e quarto bimestre. Aí eu falei com ele, cara, ele me deu um esporro, conversou comigo, eu falei, não, beleza, vou fazer as próximas matérias e aí a gente vê, né? Provavelmente eu vou, se eu me ferrar, mas pelo menos vai estar mais próximo. Ele, não, vai lá, não sei o que, estuda. Tu deu em cima do professor? Não dei em cima não. Conversei, troquei ideia com ele. E aí eu tirei 9,5 no terceiro bimestre e 9,5 no segundo. Nossa. Cara, quando ele viu assim, ele... Porra, cara, eu falei pra você, tu é um cara inteligente, não sei o que. Você que deu mole nos primeiros bimestres. Eu falei, não, professor, eu sei disso. E... Por isso que eu digo, hoje eu me arrependo muito de como fazer as coisas. E até na faculdade, né? Na faculdade eu dei muito mole com relação a isso. Eu lembro que teve uma matéria de tributário na faculdade e eu tinha tirado nota baixíssima. Pra eu passar eu tinha que tirar 9 na prova final, sei lá. Que a minha média já tava muito baixa. Não. Eu tinha que tirar acho que 9. Porque você pegava a média que você tinha, somaria com a prova final e dividiria, tinha que tirar 5. Ia dar 5. Caralho, tipo, coisa. As primeiras notas são muito ruins. 0, 1, sei lá. Caralho. E aí eu falei com o professor e tal, eu não levei calculadora no dia. Eu fiz cálculo todo na mesa. E assim, tributário conta pra caralho, porcentagem pra caralho. E aí eu fazendo o cálculo na mesa, sem nenhuma calculadora. Eu, meu Deus, que merda que eu fiz. E somando, como é que eu vou chegar no resultado? Multiplicando, fazendo tudo. Entreguei a prova, 10. Porra! Eu falei assim, e eu fui a única pessoa que tirou 10. Mas é porque você fez conta. Geralmente, professores gostam de ter contas. Não, mas eu fiz conta na mesa. Ah, tá. Achei que tivesse feito na prova. Tá. E aí eu tirei 10. Nossa. E eu ainda falei pro professor, ainda esqueci a calculadora. E não tinha como colar. Tinha pouquíssimos alunos. Mas eu fui o único aluno que tirou 10 e passei. Nossa. Mas, minto, não tinha que tirar 9 não, tinha que tirar menos. E aí minha média ficou acima de quase 7. Por causa do 10 que eu tirei.
não tava tão fudido assim, não. Tava ruim, Mas não não tão tanto. fudido. Entendi. Mas foi isso. Então, gente, quando seus pais falarem assim, meu filho, estuda, dá um gás. Cara, de fato, nem que você tire 2 horinhas por dia, pega pra fazer isso, pega pra estudar. Sim. Cara, às vezes é um saco. É engraçado. É muito quando mais legal você ficar no celular jogando videogame, fato, mas Não, e assim, é importante. É engraçado que quando a gente é criança, a nossa única responsabilidade, de fato, é estudar. Uhum. E a gente não dá importância pra isso. Achar, isso é chato. Pra quê? Ai, que chatice. Não, cara. Lá na frente, a gente entende o porquê os nossos pais falavam isso pra gente. Hoje eu entendo. Muitas das coisas eu já deixei passar. Muitas das coisas eu já errei. Muitas das coisas eu poderia ter feito diferente. E às vezes a gente continua errando. Talvez se eu tivesse feito de outra maneira, tivesse sido aquele cara, tipo, vamos lá, Ru, eu estudo, eu gosto, eu leio. Eu sou o tipo de pessoa que eu não paro pra ler um livro, eu não tenho esse costume. Desde quando que eu te conheço, eu nunca vi você ler um livro. Eu não gosto de ler. Então, isso daí é uma coisa que eu até ia comentar. Por mais que vocês não gostem de estudar, cara, começa lendo um livro. Sim. Porque você começa a adquirir gosto por leitura, gosto pra... E você acaba aprendendo outras coisas Sim. que você não tá acostumado. Por mais que você reclame que todos os meus livros são quase que de psicopata, mas claro. eu sou uma pessoa que eu fui começar a ler também tarde. Tipo, meus primeiros livros que eu peguei pra comprar, que eu ganhei, Gustavo me deu muito livro de presente, foi com 18 anos. Foi ali que eu comecei a gostar de ler. Uhum. E hoje eu vejo como não ter feito isso antes me fez muita falta. Entendeu? Então é isso, tipo, busque conhecimento. É sempre bom. Ontem a gente tava vendo um podcast com a Preta Gil, que ela falou de coisas que ela passou, e ela foi dar uma palestra, e que nessa palestra ela falou palavras que não poderiam ser mais usadas, mas ela achou que fosse normal por ela ser negra, ter o nome de preta, enfim. E ela acabou errando por falta de conhecimento também. Eu fiquei tipo, e era uma pessoa que tem acesso a tudo, tem acesso a multimilhões de coisas, e ainda assim erra. Então, assim, todo mundo tá passível de erro. A gente já errou várias vezes aqui. Já teve gente que sinalizou a gente. Por coisas que nós falamos. Eu editei o episódio pra não ficar errado. Então, assim, quando falar estuda, de fato estuda. Eu sou o tipo de pessoa que eu procrastino isso. Não vou mentir. Mas prometo dar um foco nisso. Você já passou da parte de procrastinar e você tem preguiça. Mas eu vou mudar isso. Então é isso, gente. É um pouco do meu primário, do meu ginásio, do meu ensino médio, minha vida estudantil. E é isso. Bom, vamos ficando por aqui. O Júnior não queria um episódio longo, mas acabou ficando um pouco longo. Sim. Mas eu acho que é importante. Acho que esse é um assunto bem interessante pra conversar. Uhum. E que dava pra falar muito mais coisa, só que você ia me matar. Sim, mas aí a gente vai ficar aqui horas. Não, dá pra falar muita coisa. Nossa, tem muito... Tem tanta merda que eu já fiz, que assim, eu vi acontecendo no colégio. De bullying, coisas assim. Não, também. Brincadeiras idiotas, brincadeiras que machucou gente, quebrou braço de gente. Sim. E assim, isso. Se vocês têm contos, histórias da época da época que você estudava, manda pra gente. A gente vai gostar de saber, a gente pode trocar com vocês. E vocês que moram aqui perto, vocês que moram no Rio de Janeiro, vocês falam que quer participar do podcast, manda pra gente tentar organizar, pra gente ter mais convidados, pessoas que a gente também quer conhecer, porque muitas pessoas que falam com a gente nem conhece. Sim. A gente não tem uma intimidade, um contato. Então vai ser muito legal conhecer a pessoa, tipo, na cara ali.
Acho que vai ser uma experiência muito interessante. É isso, mande. Vamos ficando por aqui. Não esqueça de nos seguir no nosso perfil oficial, que é o @tudonumaboapod no Instagram. Lá tem o nosso canal de corte no TikTok, no próprio Instagram. Tem o nosso Linktree, com todas as plataformas que nós temos o áudio e vídeo. Tem o nosso Apoia-se também, que é apenas R$5. Não é nem a anuidade do cartão, né? Não. Nem uma lata de Coca-Cola. Então, Não. assim, ajuda os Não é amiguinhos nem um aqui. quilo do arroz no mercado. Mais uma vez, obrigado por quem tá chegando. Mais uma vez, obrigado por quem tá aqui. Obrigado pelos nossos apoiadores. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, gente!